Bem, meus queridos, paz do Senhor, bom dia para os irmãos. Brinquei com o Herbert, quem está de camisa rosa tem uma porção dobrada hoje. Né, Alexandre? Madinho, um tom parecido. O pastor é vinho, pastor? Vai ter, não. Brinca. Irmãos, graças a Deus nós estamos aqui mais um domingo, encerrando o ano. Esse ano passou rápido, não passou? Pensa bem, em março estava aquela loucura de vacina, né? Não tinha vacina para todo mundo, questão do Covid e tudo. De repente, deu aquele, né, rápido assim, a vacinação, todo mundo aí já está praticamente imunizado, né? Graças a Deus. Mas esse ano passou, né? Voltou as coisas aparentemente normais, voltou às aulas presenciais. E graças a Deus nossa vida está voltando ao normal, amém? Eu estava ali pensando, assim, nossa, hoje é domingo, é dia que a gente gosta, mesmo dia da igreja. E eu lembrei a palavra, acho que eu já vi o pastor Raimundo pregar várias vezes, muitas vezes. O pastor Raimundo é o pai do Cleito, né? Quem é tio seu, né? Então, está aí. Olha que beleza, lembrei de uma palavra do pastor Raí, lá no Idião. Quem era do Idião antes estava onde era o Idião, ali na rua do Padre Nicolau. E algumas palavras ficam marcadas. Eu não sei, irmãos, o que você está passando na sua vida hoje, mas foi uma palavra que ele disse assim, ó. Essa foi a pregação dele, foi inteirinha sobre isso, mas eu gravei isso. Falou assim, ó: hoje é sexta-feira e o domingo vem aí. Essa foi a pregação do pastor Raí inteirinha. E ele falou, Jesus falou, né? Hoje é sexta-feira, domingo vem aí. Então, meu querido, não sei, sexta-feira representa quando Jesus foi preso, Jesus foi morto na cruz, né? Foi um dia de muita tristeza para os discípulos. Mas o domingo da ressurreição foi uma bênção, hein? Então eu não sei o tamanho que está a sua sexta-feira, 13. Está repreendido, misericórdia. Mas, né, sexta-feira representa talvez aquele momento que está passando difícil para você. Mas eu falo, Jesus está falando para você hoje, o domingo vem aí. Amém? Confia nessa palavra, que o domingo chega, aleluia. Glória a Deus. Vamos continuar então. Semana passada eu falei sobre a importância da cruz de Cristo, a importância de Jesus ter morrido na cruz e ressuscitado ao terceiro dia. Eu até perguntei assim para os irmãos que estavam aqui, quem estava aqui semana passada? Você acha que foi necessário realmente a morte de Jesus na cruz? Você acha que precisava Jesus morrer na cruz para ter a salvação? Eu ainda falei isso, mas você conseguiria explicar para alguém, se alguém perguntasse para você, por que Jesus realmente teve que morrer na cruz? Mas falei, irmão, agora eu sei, eu creio, eu tenho o testemunho dentro do meu coração, mas se fosse para explicar. E nós falamos algumas coisas, né? Falei sobre uma curiosidade sobre a cruz mesmo, que Jesus ali foi pregado naquele dia, foi condenado à morte naquele dia. Do que aconteceu com essa cruz, né? Algumas tradições da Igreja Católica, algumas histórias contam que provavelmente os romanos utilizaram essa cruz para prender outras pessoas e matar outras pessoas nessa cruz, ou também a Helena, esposa do imperador Constantino, teria achado essa cruz e ela chegou num determinado lugar ali, tinha 3 cruzes ali. Para saber qual que era a cruz de Cristo, ela colocou uma mulher enferma sobre cada uma das cruzes, e a mulher que deitou sobre a cruz que Jesus foi crucificado, ela foi curada. Isso a tradição diz, tá, gente? Não é verdade isso, não tem como provar se isso foi verdade ou não, mas a tradição da Igreja Católica diz assim. E essa madeira da cruz, então, ela foi usada como relíquias, né, na época da Inquisição. E algumas igrejas até hoje afirmam que tem um pedaço dessa cruz. Mas segundo o artigo que eu li, uma historiadora dizendo que é impossível a madeira daquele tempo estar ainda intacta até hoje, por causa da deteriorização da madeira, ela explica nesse artigo. Mas o que eu queria falar para você, irmãos,
foi importantíssimo Jesus morrer, amém? E ressuscitar. Porque se tivesse morrido, mas a ressurreição de Jesus, ela foi, né, ali o ponto principal desse sacrifício que Jesus apresentou. Mas vou mostrar para você aqui hoje, irmãos, que continuar afirmando essa verdade bíblica de que a cruz ela foi necessária para que o pecado do homem fosse expiado de uma vez por todas, para que eu e você hoje pudéssemos, né, ter um encontro com Deus e ter um relacionamento com Deus. Isso foi importantíssimo. Então eu comecei a falar sobre o pecado, o que aconteceu, que houve essa separação entre o homem e Deus. Por que o homem separou-se de Deus? Quando Deus criou ali Adão e Eva, perfeitos, tinha uma comunhão perfeita, mas quando Adão permite que o pecado entre, né, que Adão desobedece a Deus ali junto com a Eva, houve uma condenação sobre o homem. O pecado entrou na vida do homem e o homem passou a morrer espiritualmente e também, como consequência disso, a morte física entrou. É engraçado, né? Tem pessoas que afirmam que não existe pecado, né? Mas todo mundo fala que a gente dá jeito para tudo nessa vida, menos para a morte. E o maior símbolo do pecado é a morte física. Isso aqui é uma prova verdadeira que existe pecado, você vai morrer fisicamente. Porque o salário do pecado é a morte. Então a morte física ela é uma marca no nosso corpo de que o pecado realmente ele entrou no mundo. Isso passou para todos os homens, conforme a Bíblia diz. A pessoa fala, mas eu não creio nisso. Pois é, você não crê, mas você vai passar pela morte física, o pecado está aí. Ou tem alguém santo aqui que vai não passará pela morte? Não sei, né, irmão, se Jesus arrebatar a igreja antes, nós não passaremos pela morte física. Vamos. Amém? Você crê? Amém? Jesus, um abrir e fechar de olhos, né? Não passaremos pela morte se Jesus arrebatar a igreja antes de você e eu morrermos aqui fisicamente. Mas o pecado, né, ele passou para todos os homens. E eu falei que o pecado, gente, ele é comparado a uma dívida. O pecado é uma dívida. Porque quando o homem desobedeceu a Deus, que entrou essa condenação, ela precisa agora ser julgada. E Deus, que é o justo juiz, vai cobrar essa dívida. E quem que vai pagar a conta? O ser humano, né, com recursos aqui desse mundo, não tem como pagar esta conta. Então, amados, só para você ver que existe uma dívida. Mateus 6, versículo 12. Vou pegar um exemplo nosso, né, do nosso dia a dia, para você ver que quando há uma ofensa, existe uma dívida. Mateus 6, versículo 12. Na oração do Pai Nosso, né? Vamos ler a partir do versículo 9, fala assim, ó. Mateus 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos, o quê? As nossas dívidas, outras Bíblias falam ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então essa dívida aqui, gente, não está falando de dinheiro. Está falando de ofensa. Sabe quando alguém ofende você? E você fica chateado com aquela pessoa, que se você pudesse matar, você matava. E a pessoa vem, pede perdão para você, e você perdoa e é consertado aquela ofensa. Então a dívida do pecado, irmãos, né? Ela não é uma dívida paga com dinheiro, mas é uma ofensa. E essa ofensa ela precisa ser consertada. Mateus capítulo 18. Devagarzinho para você entender que a dívida é uma ofensa. Mateus capítulo 18, versículo 21. Vai falar assim, ó. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim
e eu lhe perdoarei até 7? Jesus lhe respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Quer dizer, muitas vezes, né, que eu tenho que perdoar o meu irmão. Mas Pedro, meu querido, ele foi um pouquinho orgulhoso aqui. Porque existe um pronunciamento de Deus contra as nações no Antigo Testamento. Abre para você ver, Amós, volta um pouquinho, Amós. Você vai pegar lá os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, vai indo, Isaías, Jeremias, Lamentações, Oséias, Joel e Amós. Vai falar, irmão, tem esse livro na Bíblia? Tem. Nosso irmão Amós, fazendeiro, né? Cultivador de figos silvestres ou sicômoros. Amós, para você ver, capítulo 1, existe um pronunciamento falando assim, ó. Assim diz o Senhor, Amós capítulo 1, versículo 3. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade por trilhos de ferro. Olha o versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo. Olha o versículo 9. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo. Versículo 11. Dentre vós, filhos, Amós 1, versículo 11. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo. Olha o capítulo 2 agora, capítulo 2, versículo 1. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe e por 4 não retirarei o castigo. Versículo 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e por 4 não retirarei o castigo. E versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Então tem esse pronunciamento, né, do Senhor no Antigo Testamento, por 3 transgressões e por 4 eu ainda não vou perdoar. Aí Pedro, conhecendo a lei, conhecendo o Antigo Testamento, Pedro falou, Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? Como se ele falasse para Jesus, porque Deus ensina que por 3 vezes ele ainda não perdoou o pecado. Então quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Mais que Deus não está falando. Né? Deus citou 4, eu estou falando 7 vezes. Pedro, presunçoso, aí Jesus dá uma cacetada, né, irmão? Não dá? Não, Jesus não dá uma curadinha em Pedro? Ô Pedro, não te digo até 7, né? Mas até 70 vezes 7. Muitas vezes eu devo perdoar o meu irmão. Então ele fala assim, Senhor, quando alguém pecar contra mim, quantas vezes eu tenho que perdoar? Quer dizer, alguém cometeu uma ofensa contra mim, eu tenho que liberar o perdão. Precisa de uma reconciliação. Amém, gente? Precisa ser consertado aquela ofensa. Você vê, humanamente falando, quando você... Eu já preguei sobre o perdão aqui, mas quando você está com um problema com alguém, não é ruim? Você fala, nossa, o tempo todo você está lembrando daquela pessoa, o tempo todo. A gente que é rancoroso, né? Meio desumano, não perdoa de jeito nenhum, mas não quer dizer que não carrega a pessoa no coração. Que não pensa, nossa, preciso consertar isso, né? A pessoa ali pecou contra mim. Então, meu amado, existe uma necessidade, vamos dizer assim, do conserto daquela ofensa que foi cometida. A Bíblia da Patrícia, que é aquela Bíblia da mulher, tem uma definição de perdão que eu achei bem bonito, que fala assim, ó, que perdoar é você deixar o seu direito de punir. Porque quando alguém comete uma ofensa, você pode punir. Você tem o direito de punir, né? Mas o perdão é você deixar esse direito. Não, eu vou deixar esse direito de lado, de punição. E assim Deus fez com a gente, né? Deus poderia punir por causa da ofensa, mas Ele enviou Jesus, amém? Falando, eu não quero punir, mas eu quero salvar, aleluia. O desejo do Senhor, o amor de Deus, né, por nós, é salvar a nossa vida, irmãos, é trazer a salvação para o homem. Esse é o principal ali do Evangelho. Mas volta lá comigo então, Mateus 18. Volta um pouquinho, Mateus 18. Jesus ainda vai continuar agora falando sobre o perdão. Mateus 18, versículo 23 agora. Jesus vai falar de uma dívida que ela era impagável e foi perdoada.
Mateus 18, 23 fala assim: por isso o reino dos céus pode ser comparado a um certo rei que quis acertar contas com seus servos. Olha, irmãos, que bonito, ó. Não foi os servos que quiseram acertar as contas e pagar a dívida, mas foi o rei que decidiu pagar a dívida, consertar a dívida. A decisão foi do rei. Ele está falando que o reino dos céus é comparado a isso, a um rei que decidiu consertar. Versículo 24: e começando a fazê-lo, trouxeram-lhe que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e os seus filhos fossem vendidos com tudo o que tinha, para que a dívida fosse paga. Esse homem então chamou essa família: ó, vocês estão devendo um valor aí de 10.000 talentos. Sabe quanto, se fosse colocar 10.000 talentos, se fosse pagar em dias de trabalho, sabe quantos que daria? 60 milhões de dias de trabalho. A pessoa teria que trabalhar 60 milhões de dias para conseguir pagar em dias de trabalho esses 10.000 talentos, né, que ele devia. Então, gente, era uma dívida, né, impagável. Não tinha como pagar essa dívida. Aí o que esse rei vai fazer? Então, ó, vocês e sua família, vocês vão ser presos, vocês vão ter que pagar com a vida de vocês. Romanos 6,13 fala assim, que o salário do pecado é a morte. Então, se você perguntasse de volta, qual que é a moeda do Brasil? Qual que é a moeda nossa? É o real, não é? Na Europa, qual que é? É o euro. E o real aqui vale mais do que o euro? Não vale, né? O euro vale muito mais. Qual que é a moeda de pagamento do pecado, gente? A pessoa entregar, tem que morrer, né? A moeda de pagamento do pecado é a morte. Eu quero pagar o meu pecado, como fazer? Eu tenho que morrer para pagar o pecado. Essa que era a moeda que se era usada para expiar, vamos dizer assim, para quitar a dívida. Aí eu pergunto, irmãos, foi necessário a cruz ou não foi? Amém? Só nisso a gente já está convencido, não, a moeda de pagamento. É engraçado que, gente, ao crente lá dos Estados Unidos para o crente do Brasil, ele vale mais, não, é um valor só, é a morte. Não tem diferenças de moeda, né, em países, em regiões diferentes, para pagamento do pecado. Mas esse homem então falou para essa família: ó, vocês vão ter que, né, ser presos aí, vão ter que pagar com a própria vida para que essa dívida ela seja quitada. Por quê, meu querido? Ó, o poder, presta atenção, que pena que você não trouxe uma caneta para você anotar. Porque o poder da decisão sobre como quitar a dívida está na mão de quem foi ofendido. Vou repetir para você guardar isso, irmão. Lá Silas Malafaia, ó. O poder da decisão sobre como quitar a dívida está na mão de quem foi ofendido. Não é verdade? Quando alguém ofende você, o poder do perdão está na mão da pessoa que te ofendeu ou está na sua mão de consertar? Você é o dono, né? Vamos dizer assim, o direito está com você. E quem foi ofendido com o pecado, foi ferido? Deus. Então o poder de decisão de como quitar essa dívida está nas mãos de Deus. Quando você tem uma dívida aqui na terra, você vai no credor, vai lá no banco e tal, e o banco te dá algumas opções para você, e você conversa e consegue negociar aquela dívida. Ainda que o banco tenha lá uma proposta, você pode fazer uma contraproposta, né, e negociar a dívida, diminuir juros. Tal. Tem essa conversa, relacionamento. Agora, questão espiritual, meu querido, não tem essa negociação. Ah, peraí, eu vou quitar o meu pecado com boas ações. Oh Deus, será que o senhor aceita? Eu vou, sei lá, pagar uma penitência durante 3 anos para amenizar o pecado. A gente não tem essa negociação. Porque houve uma ofensa. Então agora o poder de perdoar, de como essa dívida vai ser quitada, está na mão do rei. Mas aí o servo, que era para ser condenado, ele se ajoelhou e pediu misericórdia. Pediu misericórdia para que desse um jeito para ele pagar a dívida. E aquele homem perdoou a dívida que era impagável. Porque ainda, gente, que o pecado entrou no mundo, Deus viu que tudo que ele fez era bom.
E Deus confiou, né, essa missão a Jesus, porque Deus sabe que você tem muito valor para Ele. Amém? Que tudo que Deus criou foi perfeito, que você é bom, meu querido. Você tem valor, não fico pensando que você não tem valor, não. Deus investiu em você porque Ele acredita em você. Aleluia, glória a Deus. Talvez nem você mesmo acredite no você, mas você tem valor. Deus investiu em você e te deu uma chance, né, de você se arrepender dos seus pecados e quitar a dívida com Ele. Né, reconciliar-se com Ele, aleluia. Mas aquele homem saiu e ele encontrou um que devia pouquinho para ele, devia uns 10 reais para ele. E aquele homem juntou e sufocou aquele moço que devia para ele, falou: paga para mim o que deve. Para você ver, irmãos, ele foi perdoado, né, de uma dívida impagável, e agora ele cobrou uma dívida que era bem pequenininha do outro. E os servos daquele rei viu aquele homem que foi perdoado maltratando o outro, e contaram ao rei. Então o rei chamou aquele homem e falou assim: porque você não agiu de misericórdia, então você vai ser encerrado na prisão até que pague ali o último centavo. Irmão, se Deus perdoou a gente, nós devemos perdoar as pessoas também. Se você foi perdoado de uma dívida impagável, né, você tem a obrigação também de perdoar aí o seu irmão. Mas o que eu quero falar para você é que o poder de perdoar está na mão de quem foi ofendido. E a Bíblia ensina, né, que a forma de se pagar o pecado é a morte. Então, meu amado, no Antigo Testamento, Deus traz algumas, né, a Bíblia mostra algumas figuras desse pagamento de pecado pela morte. Eu vou citar para você aqui alguns personagens do Antigo Testamento que pagaram o pecado com a morte. A gente pode falar da geração de Noé, que Deus, então, levantou Noé para ser pregoeiro da justiça, de falar de Deus para o povo, mas o coração do povo estava tão fora da presença de Deus que eles não quiseram se arrepender. E Deus falou para Noé: constrói uma arca, porque eu vou mandar um dilúvio sobre a terra. E Noé falando, construindo a arca, falando que Deus mandaria o dilúvio, as pessoas não acreditaram. E quando então a arca ficou pronta, chegou o tempo, Noé e toda a sua família entrou na arca. E o dilúvio veio sobre a terra, e toda aquela humanidade, todas as pessoas que não se arrependeram ali, elas foram mortas, gente. Por quê? Por causa do pecado, pagaram com a morte. Um outro exemplo, você conhece, quando Josué invade Jericó, e eles conquistam ali a cidade de Jericó, Deus ordenou que não pegasse nada da cidade, né? Sabe quando você está ali, a gente trabalhava no supermercado, por exemplo, e a gente às vezes estava no depósito e uma embalagem de chocolate aberta. Mas você sabe que não pode pegar, está aberta a embalagem lá com os chocolates soltos, mas você não pode pegar e comer. Se a câmera pegar lá, você é mandado embora. E quanta gente, irmãos. Uma vez um rapazinho foi mandado embora do supermercado que estava tomando água de coco embaixo da banca da feira. Sabe, tem a banca do supermercado da feirinha lá, embaixo eles guardam as caixas. E o rapazinho, a gerente pegou o rapazinho tomando a água de coco embaixo da coisa proibida, né? Não era proibido? Foi mandado embora. O outro rapazinho também que foi mandado embora, que no supermercado tinha pilha. Trabalhei muitos anos na Alvorada, gente, então eu presenciei bastante coisa. Assim, a pilha de cerveja, e esse rapazinho, ele abria uma latinha de cerveja lá e colocava um canudinho, então ele ficava escondido atrás da pilha lá, aí passava e lá, pegava o canudo e tomava, até que foi pego também. O proibido foi pego, foi mandado embora, né? Então, gente, estava lá, eu via vários amigos meus comiam, eu não comia, era bem, graças a Deus, já era crente, firme lá, mas os amigos meus comiam as coisas, e muitos deles foram pegos e foi mandado embora, né? Quando Josué então invade a Jericó, Deus ordenou que não se pegasse nada da cidade. Mas aí, né, o Acã, lá bem astuto, ele viu lá um objeto lá de prata, uma capa babilônica, falou assim: ninguém está vendo mesmo, escondidinho, foi lá, pegou e guardou para ele na tenda dele. Tudo certo, não aconteceu nada. Passaram os dias, o povo voltou vitorioso, né, celebraram a vitória no acampamento lá de Israel, tudo. Só que daí vem a próxima batalha.
E o que aconteceu? Israel foi batalhar contra a cidade de Ai. O povo perdeu a guerra, gente. E a cidade de Ai era muito menor do que a cidade de Jericó. O povo perdeu a guerra. E Josué ficou prostrado o dia inteirinho orando a Deus e perguntando por que eles perderam a guerra, e chorando ali. Sabe o que Deus vai falar para Josué? Ô Josué, levanta, porque você está no chão. Ah, nós perdemos a batalha. E Deus falou assim, há pecado em Israel. Nossa, irmão. Negócio escondidinho, há pecado. Então Deus mandou que colocasse lá as tribos e foi separando as famílias até que caiu na família de Acã. E colocaram ali os objetos, né, que Acã tinha pegado e falou para Acã assim, dá glória a Deus se você pode. Irmão, que escolha. Meu Deus do céu, imagina que dia. E ele não pôde dar glória a Deus, porque tinha pecado. E então Moisés ali, né, Josué, então cumprindo a lei, mandou que a família de Acã e ele fosse apedrejado. Pecado pago com a morte. A mulher de Ló, se você for pensar, a mulher de Ló, ela pagou com a morte, porque o coração dela estava indo em Sodoma e Gomorra. Os homens de Deus que foram até Sodoma e Gomorra falaram, olha, nós tem que tirar vocês da cidade, porque Deus vai destruir a cidade. E o anjo falou assim, não olhe para trás. Mas o coração estava lá, irmão, o coração estava lá atrás. Eu falo para você, não olhe para trás da sua vida, você está com vontade de voltar atrás, de retroceder, mas parece que lá, quando eu estava lá no pecadão, bem bom, estava mais gostoso que estar na igreja, estou sofrendo na igreja. Meus irmãos, pelo amor de Deus, não fala isso não é só impressão, tá? Parece que você está sofrendo, mas falo para você está aqui na igreja, é uma bênção, amém? É uma bênção você estar aqui. Pode ser, por exemplo, assim, um prazer lá quando você estava no mundo, momentâneo, gente, mas a nossa vida é passageira. Rapidinho nós vamos sair dessa terra e vamos embora. Então um policial que morava aqui, né, no bairro, foi fazer caminhada perto da minha casa, aqui na Inhumos, teve um infarto, ele saiu de manhã tranquilo, aqui na frente. Saiu, não tinha nada. Não sei se você conhecia ele, Fred. Morreu, conhecia, né? Um rapaz forte, novo. Saiu aqui, não tinha nada. Deu um infarto nele na frente e ele morreu. Então a nossa vida, meu querido, ela é passageira, passa muito rápido, muito, muito, muito rápido. E no instantinho a gente vai estar lá com o Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas a mulher de Ló então olhou para trás e ela acabou que foi transformada numa estátua de sal, desobedecendo a ordem de Deus e acabou pagando ali com a morte. Sabe outra família também que pagou com a morte foi Corá, Datã e Abirão. Porque eles rebelaram contra Moisés, falando que também Deus falava por eles. E Moisés, então orou a Deus, Deus deu uma direção para ele, Moisés falou para eles assim, então vamos ver quem é de Deus. Amanhã pela manhã, vocês vão trazer um incensário, isso aconteceu, tá gente? Está escrito lá em Números, capítulo 16. Amanhã, Moisés falou para eles, vocês vão trazer um incensário de bronze de vocês, e Arão estará com o incensário dele de ouro. E nós vamos apresentar diante de Deus, quem Deus mostrar é o verdadeiro. Mas o que aconteceu? Moisés falou para eles assim, olha o que Moisés falou, se vocês morrerem de uma forma normal, já falou para eles, se vocês morrerem de uma forma comum, normal, Deus não falou pela minha boca. Mas se porventura aconteceu alguma coisa diferente, tipo assim, a terra abriu, engoliu vocês vivos, então Deus falou pela minha boca. E quem teve aula da TEC, estudou o tabernáculo, sabe que o bronze simboliza juízo. E os incensários lá de Corá, Datã e Abirão eram de bronze. E aconteceu que pela manhã, então, apresentando-se eles diante do Senhor, irmãos, Moisés falou assim, afaste da família de Acã, porque a terra abriu. De Acã não, de Corá, Datã e Abirão, porque a terra abriu. E engoliu tudo que eles tinham. Inclusive eles, e a Bíblia fala assim, que eles foram diretos, vivos para o abismo. Se você pegar a tradução do abismo, é inferno, fundo do inferno. Misericórdia, irmãos. A terra abriu e engoliu os três, porque rebelaram contra Moisés e pagaram também com a morte. Então, para resolver o problema do pecado, tinha um pagamento, tem um pagamento.
E esse pagamento tem que ser a morte. Irmãos, eu estudando a Bíblia, olha para você ver que coisa bonita e como que Deus realmente colocou a eternidade no nosso coração, irmãos. Porque eu faço uma pergunta para você, ó. No Antigo Testamento, como que era perdoado o pecado? Fazia-se sacrifícios. Na onde que fazia esses sacrifícios? Lá no tabernáculo. Amém? Então vamos pensar, ó. O sacrifício era feito no tabernáculo. A pessoa trazia uma ovelha, né? O sacerdote ali analisava. Aquela ovelha não podia ter defeito, ou um carneiro, ou um boi, ou uma rolinha para os mais pobres, mas não podia ter defeito nenhum aquele animal. E o sacerdote, então, né, a pessoa impunha as mãos ali sobre a cabeça daquele animal, o pecado era transferido para o animal, e a pessoa degolava o animal para ela sentir o peso da morte ali do pecado. Havia o derramamento de sangue, e depois era se oferecido aquele animal em holocausto a Deus, né, era queimado para Deus. E o pecado, então, era perdoado. No outro dia a pessoa voltava de novo, mas você aqui de novo. O pastor até um dia brincou, imagina se fosse nesse tempo, né, os irmãos entrando com ovelhinha, o outro dia ia falar, porque tinha oferta de gratidão, né? Estou me sentindo grato a Deus, eu levava uma oferta, uma flor de farinha e tal, mas quando o irmão entrava ali com o carneiro, com a ovelha ali, o negócio era pecado. Os irmãos, todo mundo já ia olhar na ovelhinha do irmão. De repente o irmão entraria com um boi que falou, esse pecou bastante. Mas, irmãos, era assim, todos os dias havia sacrifícios no tabernáculo para perdão de pecados. Porque a Bíblia ainda fala, né, que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. Mas eu pergunto para você, e antes de ter a lei, de ter o tabernáculo, como que o pecado era perdoado? Peguei você agora? Antes de Israel sair, né, do Egito, entrar no deserto, ser liberto do Egito e ir para o deserto, Deus dar as leis para Moisés do tabernáculo, sobre o sacerdócio levítico, e antes, na época de Abraão, na época de Isaac, na época de Jacó, como que o pecado era perdoado. Peguei você agora, irmão. Irmãos, Deus é lindo demais. Jesus tinha que ter morrido na cruz. Jesus tinha que ter morrido. Antes do sacerdócio levítico, né, que era ali no tabernáculo. Deus, você pode procurar referências na Bíblia. Não existe uma referência, Deus falando para o homem assim, vai lá, mata o animal, derrama o sangue diante de mim para eu perdoar o seu pecado. Não tem. Não tem nenhum versículo falando. Pelo menos que eu pesquisei bastante, irmão, estudei bastante para trazer para você. Se você achar, irmão, tem um versículo assim. Pode ser até que tenha, mas eu garanto para você, irmãos, não tem, viu? Tenta procurar, não tem. Antes do sacerdote, Deus falando assim, mata um animal para que o pecado seu seja perdoado. Mas Deus trabalha, né? A Bíblia trabalha com figuras, com tipos no Antigo Testamento. Então a primeira manifestação que tem esse de perdão de pecado, de cobrir pecado pela morte de um animal, foi lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecam, e eles tampam o pecado com as folhas, né? Tampam o corpo ali, a nudez com as folhas. Deus vai falar com Adão e percebe que os dois ali pecaram. O que Deus faz? Mata um animal, né? E cobre eles com peles ali de animais. Primeira figura ali no Antigo Testamento, mostrando que um animal morreria, que haveria um derramamento de sangue para que o pecado fosse coberto. Nós vai trabalhando, mas, irmãos, olha para você que bonito. Jó, capítulo 1. Abre comigo, Jó, capítulo 1. Você vai sair daqui falando, olha, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Jó, capítulo 1. Versículo 4 em diante. Então, a Bíblia está falando, tá, gente, das riquezas de Jó, mas olha o versículo 4, fala assim: iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles.
Versículo 5. Terminados os dias de seus banquetes, Jó os chamava e os santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia o quê? Holocausto segundo o número de todos eles, pensando: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. E assim fazia Jó continuamente. Irmão, presta atenção que eu vou falar para você. Você pode falar, mas o livro de Jó está lá perto dos Salmos, então já passou o Êxodo. Se você estudar a história de Jó aconteceu antes. Aconteceu aí na época dos patriarcas, né? Mais ou menos na época de Abraão, antes da lei. E Jó, ele já oferecia holocaustos pensando: talvez os meus filhos tenham pecado contra Deus. Eu falo para você, o sacrifício de Jó talvez não perdoasse os pecados dos filhos, porque cada um é responsável pelos seus pecados. Mas ele já tinha na mente dele que o derramamento de sangue de um animal no holocausto era para perdão de pecados. Eles já tinham, irmãos. E quem ensinou isso para eles? O próprio Deus colocou a eternidade do coração do homem, e o próprio homem reconhece que precisa uma expiação, um conserto para se aproximar diante de Deus. Isso está no seu coração, irmão. Pensa bem, quando você se converteu, não entrou uma paz e falou: nossa, agora sim encontrei Deus, tive uma experiência com Deus. Porque, irmãos, isso já está no seu coração. Isso já estava no coração do homem, a necessidade de um conserto, a necessidade de uma reconciliação. Isso foi ensinado de geração após geração. E sabe onde que foi inspirado esse derramamento de sangue? Por causa da oferta de um homem. A Bíblia fala que Adão teve 2 filhos. E Abel, ele era pastor de ovelhas. E a Bíblia fala que Abel pegou ali das suas ovelhas. Quem ensinou a Abel que tinha que matar um animal? Para derramar o sangue ali, para ter uma comunhão com Deus? Isso foi colocado no coração dele, um relacionamento com Deus. Isso foi trazido, eu preciso de uma reconciliação com Deus. Então eu vou fazer uma oferta, mas que tipo de oferta? Eu vou pegar um animal. Eu vou derramar vou derramar o sangue desse animal e vou apresentar diante de Deus. E a Bíblia fala que quando ele oferece, né, aquela oferta, aquele holocausto ali de adoração a Deus, a Bíblia fala que subiu como um cheiro suave diante de Deus. Porque o homem, ele tem essa necessidade no coração de reconciliação, meu querido. Aleluia. Glória a Deus. Mesmo as nações que estavam fora de Israel tinham consciência do pecado, que precisava ter um relacionamento com Deus para que o pecado fosse perdoado. Sem ninguém ensinar, irmão, o próprio homem buscou isso. Sem chegar alguém, né, falar assim: você tem que fazer assim. Porque as pessoas buscaram um relacionamento com Deus mesmo antes da lei. Olha para você ver Gênesis. Irmão, você está falando heresia. Vou mostrar para você, meu querido. Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Vai falar assim, ó: partiu Abraão dali para a terra de Neguebe e habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, óbvio, Abimeleque era rei de onde? Do Egito. Então, Deus, porém, veio a Abimeleque, né, em sonhos de noite e lhe disse: estás para morrer por causa da mulher que tomaste. Ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela. Por isso perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Está vendo? Fora de Israel, matará também uma nação inocente? Ele tem um relacionamento com Deus. Versículo 5. Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Na sinceridade do meu coração e na pureza das minhas mãos procedi. Então lhe disse Deus no sonho:
Bem sei, ó, Deus falando dele, né? Bem sei eu que na sinceridade do teu coração procedeste, e também eu te impedi de pecar contra mim. É por isso que não permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta, e rogará por ti para que vivas. Mas se não restituíres, certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, e chamando todos os seus servos, falou-lhe todas essas palavras, e os homens temeram muito. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe perguntou: que nos fizeste, e em que pequei contra ti, para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: com que intenção fizeste isto? Respondeu Abraão: eu disse comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, ela também minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante na terra de meu pai, eu disse a ela: seja esta a graça que me farás em todo lugar aonde fomos, dize de mim, é meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e bois e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu Sara sua mulher, e disse a Abimeleque: a minha terra está diante da tua face, habita onde te parecer. Então, mas para você ver, uma nação que era fora de Israel havia temor de Deus. Mas, Divaldo, quem que ensinou essas pessoas? Irmão, você vê Abel ofereceu um sacrifício e Deus aceitou, e com certeza Abel começou a contar, a espalhar essas histórias. Noé, quando Noé sai da arca, Noé também oferece holocaustos ao Senhor. Assim, propôs no coração em fazer, porque tinha essa necessidade. E todas as ofertas que falam assim, subiu como cheiro suave, havia derramamento de sangue. E Deus então fez ali promessas para Noé, né, quando Noé sai da arca. Porque, irmãos, o derramamento de sangue traz uma reconciliação, traz a remissão e uma ligação entre o homem e Deus. A gente vê isso no Antigo Testamento inteirinho. Amém? Glória a Deus. Jesus tinha que ter morrido ou não? Glória a Deus. Então eu falo para você, precisa haver morte para a remissão de pecados. Sem a morte não tem remissão. Sem o derramamento de sangue não tem a remissão do pecado. Hebreus, vamos lá para a gente ir encerrando a nossa palavra. Hebreus capítulo 10. Depois se eu estiver falando heresia, o pastor conserta, tá, gente? Mas está na Bíblia, irmão, está na Bíblia. Hebreus 10, brincadeira. Hebreus capítulo 10. Estou mostrando para você, claro que tem no Novo Testamento, gente, tem muitos versículos falando de Jesus, mas eu estou mostrando outros versículos para você ter uma base maior ainda, para você provar para as pessoas que Jesus tinha que ter morrido na cruz. Hebreus 10 vai falar assim, ó: a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam ao culto. Então, ó, vamos parar aqui e explicar para você. Ó. Ele está falando assim, que o que veio na lei, os sacrifícios que eram feitos, os animais que eram mortos lá no tabernáculo, antes, era apenas a sombra, mas eles não foram perfeitos para tirar o pecado ainda. Ele vai falar assim, ó, agora, de outra sorte, versículo 2, não teriam deixado de ser oferecidos, pois tendo sido uma vez purificados que prestam culto, nunca mais teriam consciência do pecado. Então ele está falando assim, ó, se alguém trouxe lá um cordeirinho de oferta pelo pecado, e aquilo fosse eficiente, a pessoa não precisaria mais voltar lá de novo no outro dia para oferecer de novo, porque aquele sacrifício, ele foi perfeito. Ele está falando isso, versículo 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz a recordação de pecados. Porque também uma vez por ano o sumo sacerdote, né, entrava lá no Santo dos Santos e apresentava o sangue também pelos pecados dele e do povo. Versículo 4. Porque é impossível que sangue de touros e de bode tire os pecados, pelo que ao entrar no mundo diz,
Sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste, e não te deleitastes em holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: aqui estou no rolo do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Esse salmo, gente, está escrito no Salmo 40, essa parte que eu li agora, versículo 4 até o 7, é um salmo messiânico, está falando de Jesus. Jesus falando assim que os sacrifícios lá no Antigo Testamento ainda não foram suficientes. E ele está falando para Deus assim: mas eu vou fazer um sacrifício que fará a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Versículo 8. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem dele te agradastes, os quais se oferecem segundo a lei, então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a sua vontade, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Ele está falando aqui de uma nova aliança, né? Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta de quem? Do corpo de Jesus, que foi uma vez por todas. Aleluia. O corpo de Jesus, a morte de Jesus foi de uma vez por todas, resolveu o problema do pecado. Agora, se perguntasse, mas Jesus fez a vontade de Deus? Vamos ver se ele fez? Mateus capítulo 26. Irmão, aqui a gente fala em prova na Bíblia, irmão. Aqui não tem conversa, não. Tem que provar, né? A gente fala e prova. Mateus 26, versículo 36. Mateus 26, 36 vai falar assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza mortal, ficai aqui para vigiar comigo. Versículo 39. Então, indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quando voltou, achou os discípulos dormindo e perguntou a Pedro: nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Versículo 42. Indo pela segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Né? Lá no Salmo fala assim: Senhor, eu estou aqui para fazer a sua vontade, ó Deus. Então volta lá agora, Hebreus 10, 10. Hebreus 10, 10 agora. Jesus falou assim: estou aqui para fazer, né, a sua vontade. Irmãos, olha que bonito. Olha o versículo 10 agora. Esperar você achar que é lindo demais, irmão. O que Jesus fez na cruz foi ressuscitou, foi muito bonito pelo ser humano. Então, Hebreus 10, 10 vai falar assim: e nessa vontade, né, lá ele fala: Senhor, faça a sua vontade. 10 agora, nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta de quem? Do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Aleluia. Jesus fez, meu querido, de uma vez por todas. Porque ele apresentou-se como Cordeiro Santo, né? João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então eu falo para você, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Cristo, meu querido. O pecado também, eu falei o pecado como uma dívida, mas eu quero falar para você que o pecado é um crime. Quando há um crime, existe um juiz que vai condenar o criminoso. E Jesus, ele fez a nossa substituição nesse crime. Quando Deus foi punir o homem, Jesus entrou como mediador entre nós e Deus e falou: aqui estou, ó Deus, para fazer a sua vontade. Aleluia. Irmãos, Deus não foi pego de surpresa, não. Olha para você ver Apocalipse, só para a gente encerrar aqui. Oh, aleluia. Glória a Deus, Senhor. O Senhor é bom demais. Deus é bom, aleluia.
Hebreus no Apocalipse, capítulo 13. Vou jogar mais uma aqui para deixar você. Hebreus 13, versículo 8, fala assim, ó. E todos os que habitam, Apocalipse 13, 8. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde quando? Desde a fundação do mundo, Deus já tinha preparado o meio de salvação para o homem através do quê? Da morte do Cordeiro na cruz do Calvário. Mas se alguém perguntasse para você, mas como assim? Como que antes da fundação do mundo Jesus já tinha morrido? Jesus não veio na terra? Não nasceu aqui depois que ele morreu? Irmãos, a Bíblia usa figuras assim, marca tempos para a gente entender humanamente o que Deus está querendo dizer para nós. Porque Deus é Espírito, né? Deus não está preso ao tempo, não está preso ao tempo nosso. Mas para mostrar para você outros versículos que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, primeira carta de Pedro, se alguém questionar você, você já mostra. Não, lê lá para você ver em Pedro, então. 1 Pedro 18. Vamos, gente, antes de a gente ler Pedro, vamos ler Romanos primeiro. Romanos capítulo 8. Antes da gente ler o Pedro, o Pedrão, antes da gente ler ele, Romanos capítulo 8. Versículo 28 em diante, Romanos 8, 28, vai falar assim, ó. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então ele está falando assim, ó, aquele que antes conheceu todas as coisas. Aleluia. Aquele que antes conheceu. Então Jesus já sabia antes, né? Jesus tem um conhecimento antes das coisas. 1 Pedro, agora vamos lá, 1 Pedro, para nós fecharmos aqui, 1 Pedro, capítulo 1. Isso que é escola bíblica, viu, irmãos? Quer você crescer na escola bíblica, quem na escola bíblica sabe os versículos aí, né? 1 Pedro 1, 18. Vai falar assim, ó. Sabendo que não foi por coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo. Está vendo? Derramamento de sangue. Fomos resgatados com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda, quando? Antes da fundação do mundo, aleluia, glória a Deus. Então o sacrifício de Jesus, aquilo que Jesus faria para o ser humano foi conhecido antes, irmão. Deus já tinha preparado, desde o momento ali que, quando Adão, né, desobedece a Deus e tem essa necessidade, vamos dizer assim, de remissão de pecados, Deus já sabia, Deus já tinha conhecido. E Deus já tinha amado o homem, aleluia, e já tinha falado para ele, olha, eu vou enviar um que vai resolver o problema do pecado. O precioso, que vai derramar o seu precioso sangue e reconciliará o homem com Deus. Irmãos, esse Jesus é verdadeiro, amém? O nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus é fiel. Foi preciso que Jesus morresse na cruz para ele oferecer de uma vez por todas o perfeito sacrifício para que eu e você tivéssemos, né, um livre acesso a Deus. Aleluia. E ele não encerra por aí, porque um dia estaremos com ele para sempre. Paulo fala assim, na verdade, nem todos nós dormiremos, mas seremos transformados, aleluia, no abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Pois convém, né, que isto que é mortal se revista da imortalidade, e isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, e isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então cumprirá a palavra que diz, tragada foi a morte na vitória. E Paulo vai falar assim, onde está a morte, a tua vitória, e onde está a morte, o teu arguilhão? Ora, o arguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, aleluia. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em Cristo Jesus, que foi morto por nós. E Paulo fala assim: portanto, irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, aleluia. Sabendo que no Senhor, glória a Deus, que no Senhor, aleluia, o vosso trabalho não é em vão. Irmãos, estaremos para sempre com Ele um dia, porque Ele morreu na cruz por nós, conquistou tudo por nós. Foi necessário que o Cordeiro viesse, e Ele apresentou diante de Deus e falou: estou aqui, aleluia, ó Deus, para fazer a sua vontade. Aleluia. Vamos ficar em pé. Glória a Deus, que Deus te abençoe nesta manhã, que o Senhor te revista do Espírito Santo, e te fortaleça, meu querido. Você está passando em lutas, eu sei que você está passando, mas Ele ressuscitou, Ele morreu na cruz e conquistou tudo para nós, aleluia. Glória a Deus, oh aleluia, Senhor. A gente vai cantar uma música, e eu gostaria que você, que recebeu essa palavra, viesse aqui à frente, a gente vai estar orando, o pastor vai estar orando por você, pondo as mãos, abençoando a sua vida, e dizer para você, irmãos, a palavra do pastor Raimundo, que já está lá com o Senhor, né? Sexta-feira, Jesus morreu, mas o domingo vem aí, aleluia. Glória a Deus. Então, se você quer receber essa oração da igreja, quer receber essa força, pode começar a música, tá, irmãos? Quer receber uma oração? Pode vir aqui à frente. Glória a Deus, eu quero falar para os irmãos, quem quer receber a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, talvez você tenha frequentado a igreja e ainda não percebeu a seriedade que é de entregar a vida para Cristo, para Ele se tornar o seu Senhor e o seu Salvador. Talvez você veio num afã e gostou, aquela coisa toda assim, mas, rapaz, Senhor, entregar minha vida para o Senhor de verdade. Eu entreguei, mas parece que... Então eu quero primeiro fazer essa oração por você. Se você ouviu a palavra, entendeu, né? Entendeu e gostaria de... Pastor, ore por mim, eu já entreguei, mas parece que agora deu uma entendida boa mesmo. Eu quero chamar você primeiro, viesse aqui do meu lado esquerdo, quero orar por você, que queira entregar a sua vida. Senhor, minha vida é tua, quero entregar minha vida para o Senhor, do fundo do meu coração. Já fiz isso, mas eu estou entregando hoje, Senhor, entendi bem. Então vem aqui do meu lado esquerdo. E se você quiser receber uma oração da igreja, né, o pastor, ore por mim, estou passando por algumas dificuldades, e vem aqui na frente do meu lado direito, tá bom? Então você que queira receber essas duas orações, venha do meu lado esquerdo e do meu lado direito, a gente vai fazer essa oração. Aproveita, esse é o momento, essa é a sua hora, em nome de Jesus. Enquanto o irmão está louvando a Deus com canto, a gente aguarda você, a não ser que você está tudo certo aí, tá? Que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos existirá, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo
tudo que Deus tem pra dar. Abrimos nossas vidas pra receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Jesus, glória a Deus, cante conosco essa música, vem. Tudo que Jesus conquistou é direito, é direito. Somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo, aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Você seja fortalecido, receba mesmo a bênção do Senhor na sua vida. Glória a Deus, tudo que Deus tem pra dar. Abrimos nossas vidas pra receber, nada, aleluia, mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Um ótimo domingo para os irmãos, ótima semana, um ótimo mês. Deus te guarde, o Senhor te proteja, te ilumine. Não desista, não recue, siga em frente. Deus é contigo, siga em frente, siga em frente. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam, e todos digam com alegria, todos digam. Cumprimente o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe. Nossas vidas para receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que aquele que está